Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Vamos aqui retomando as nossas aulas. Estamos aqui no momento da história contemporânea. Esse vídeo vai iniciar uma sequência bem longa de história geral. Então a gente vai ter uma pausa na história do Brasil. A gente vai falar de história geral bastante. E mais lá para o final do ano letivo a gente volta para a história do Brasil. Não tão para o final do ano, porque tem bastante coisa de história do Brasil para ver. Mas a gente vai ter uma sequência agora de história geral. A gente vai iniciar um processo agora, pessoal, uma sequência de vídeos, que a gente vai estudar a história geral, né? Partir da Europa e depois para o resto do mundo, nos séculos 19 e 20, e que vão nos ajudar a compreender o mundo contemporâneo. Esse vídeo, ele é um vídeo importante porque ele vai nos ajudar a compreender o que fez a burguesia se tornar a classe social dominante na política, na economia e ser quem vai ter o protagonismo no mundo contemporâneo. Então a gente vai falar aí de um período do século XIX, entre 1815 e 1850, em que a burguesia vai começar a assumir o poder político em toda a Europa, e depois da Europa ela vai se espalhar com esse poder político por todo o mundo. Então esse é um tema bem interessante. Outra coisa importante também que eu já vou esclarecer no início do vídeo é que esse tema, que tem o nome aí de o triunfo da burguesia ou a ascensão da burguesia, dependendo de como estiver escrito aí nos livros ou nos materiais que vocês vão ver, eu vou dividir ele em dois vídeos só para ficar um pouco mais fácil de organizar as ideias, tá? Então vai ter o vídeo parte 1 e o vídeo parte 2, tá? Mas é um tema só. Pois bem, vamos pegar aqui o contexto, 1815. O que acontece em 1815? 1815 é um ano importante, que é o ano da derrota de Napoleão. Napoleão é finalmente derrotado. Se vocês não lembram o que foi Napoleão, voltem lá para as aulas, para os vídeos de Napoleão e revejam. 1815, Napoleão é derrotado. Napoleão tinha causado uma série de mudanças por toda a Europa, porque ele não governava só a França, ele tinha influência sobre todo o continente. Ele acabou modificando a organização política e econômica da maioria dos países da Europa. E em 1815, quando ele é derrotado, as monarquias absolutistas europeias, que ainda existiam, tentam fazer a Europa voltar a ser o que era antes da Revolução Francesa. Então, nesse contexto, as ideias iluministas estavam em perigo, porque havia um projeto político e ideológico, digamos assim, de fazer a Europa voltar a ser igual ela era no antigo regime, com reis absolutistas, com alguns grupos sociais tendo privilégios e assim por diante. Então, os reis europeus queriam voltar ao antigo regime. E eles se reúnem na cidade de Viena, capital do Império Austríaco, para fazer uma série de acordos em que os países voltariam a ter os territórios que tinham antes da bagunça causada por Napoleão, e a organização política voltariam a ser governados pelas mesmas famílias de antes de Napoleão. Alguns países nesse contexto adotaram monarquias constitucionais, ou seja, tinha um rei, mas tinha um parlamento e tinha uma constituição para o rei obedecer, que era uma medida liberal, uma medida que contentaria os pensadores iluministas. Mas na prática, essas monarquias constitucionais ali de 1815, elas não eram muito diferentes das monarquias constitucionais, porque os parlamentos, as assembleias legislativas, o poder legislativo desses países era dominado pela aristocracia, era formado por famílias tradicionais, por nobres. Então, na prática, esses nobres faziam o que o rei queria. Então, era constitucional, mas tinha uma grande influência do rei. Na prática, o rei tinha quase poder absoluto da mesma forma. Então, para o pessoal iluminista que defendia um liberalismo político é defender as liberdades individuais, defender que o povo tenha maior participação política, esses pensadores ficaram insatisfeitos com essa volta a um modelo muito parecido com o absolutismo, que a Revolução Francesa tinha tentado acabar de uma vez por todas. Então o que acontece? O povo já não queria mais ser considerado um súdito do rei,
ou um servo de um nobre. O povo não queria mais ser visto como subordinado. O povo queria ser visto como cidadão. A Revolução Francesa mostrou para os povos da Europa que era possível que todos fossem vistos como cidadãos, ou seja, que todos fossem iguais perante a lei, que todos tivessem obrigações, mas também tivessem uma série de direitos garantidos. Então o povo não queria voltar à condição de ser súdito, né, de ser só obediente do rei, ou de ser servo. O povo queria ser cidadão. E os grupos sociais que surgiram graças à Revolução Industrial, e aqui é importante a gente perceber a relação entre o pensamento político que a Revolução Francesa trouxe, mas também o pensamento que a Revolução Industrial trouxe, o pensamento social que a Revolução Industrial trouxe. E a Revolução Industrial, como nós vimos, fez surgir dois novos grupos sociais, o proletariado e a burguesia. Tanto o proletariado quanto a burguesia se colocaram ou apareceram na sociedade europeia como novidades. Não existia proletariado e burguesia, ou pelo menos uma burguesia industrial, não existia no antigo regime. Então esses dois grupos, proletariado e burguesia, não se encaixavam dentro dessa lógica de antigo regime. Então no século XIX, esses dois grupos mostravam que a sociedade não era igual antes da Revolução Francesa e antes da Revolução Industrial. A sociedade tinha se transformado. Então esse modelo absolutista já não servia mais para essa nova sociedade. E mesmo que proletariado e burguesia mostrem que existe uma grande desigualdade econômica, a burguesia enriquece, o proletariado é bem pobre, mas por mais que exista essa desigualdade econômica, todos estavam de acordo, tanto o proletariado quanto a burguesia, que deviam se defender os direitos de igualdade perante a lei, que não devia ter grupos privilegiados, como era no antigo regime a nobreza, que era privilegiada por não pagar impostos e por ter determinados direitos que o restante do povo não tinha. Todos tinham que ter os mesmos direitos, então todos tinham que ser iguais perante a lei, não podia ter privilégios. E essa ideia se difundiu, não só na França, mas por toda a Europa, graças à ação de Napoleão, né? Que a gente viu, Napoleão teve influência sobre todo o continente europeu. Então as ideias francesas da Revolução Francesa acabaram se espalhando e sendo incorporadas pela burguesia e pelo proletariado de vários países. Qual foi o resultado disso? Começa a ter uma articulação de novos grupos sociais. Então no século XIX surge uma nova burguesia. Então a gente viu, né, antes da Revolução Industrial, a burguesia eram basicamente os comerciantes. Com a Revolução Industrial, a burguesia são basicamente os donos dos meios de produção. No século XIX, continuam sendo os donos dos meios de produção, essa burguesia. São os donos das indústrias, os donos dos bancos, os grandes proprietários rurais, né, os donos de grandes latifúndios, os grandes comerciantes, principalmente aqueles que fazem o comércio internacional, os comerciantes que fazem um grande volume de transações, e os importadores e exportadores, aqueles que levam os produtos para outros países e trazem produtos de outros países. Esses grupos, vocês estão vendo que na verdade são vários grupos dentro de um grupo maior. A burguesia é formada por vários grupos, industriais, banqueiros, produtores rurais, comerciantes, nem sempre têm as mesmas ideias, nem sempre têm os mesmos objetivos. Às vezes uma medida que beneficia o produtor rural prejudica o industrial, às vezes uma medida que beneficia o industrial prejudica o comerciante e assim por diante. Então eles nem sempre tinham as mesmas ideias, mas eles tinham uma coisa em comum, todos esses grupos que formavam a burguesia do século XIX. Eles estavam unidos contra a aristocracia, contra a ideia de que famílias nobres, famílias tradicionais, deveriam ter mais direitos do que as outras. A gente está num contexto no século XIX em que ser nobre não quer dizer muita coisa, porque a burguesia enriqueceu e nesse momento a burguesia tem mais poder econômico do que a própria aristocracia. Então eles diziam, se a gente tem mais dinheiro, se a gente gera mais empregos, se a gente tem mais importância para a economia e para o desenvolvimento do país, nós burgueses, por que a gente tem que ter uma série de obrigações que a aristocracia não tem? E se a aristocracia não contribui tanto para o país, por que a aristocracia tem uma série de privilégios que nós não temos? Então, muitos burgueses já estavam unidos. Assim, muitos burgueses se uniram contra a aristocracia para pedir direitos políticos. Alguns burgueses
devido ao seu crescimento econômico, já eram reconhecidos pelos aristocratas como parte de uma elite. Então, alguns industriais, alguns banqueiros, alguns produtores rurais já eram vistos pelos aristocratas como nobres. Mas como eles não eram nobres de fato, eles eram vistos como nobres, mas eles não tinham direito de nobre. Então os burgueses não tinham participação política. Acho que, só de novo, que eu acho que talvez tenha ficado confuso do jeito que eu falei. Alguns burgueses já eram tratados como aristocratas, já eram tratados como nobres. Mas burgueses não tinham direitos políticos. Então mesmo esses que já eram tratados como nobres, se uniram aos outros burgueses para exigir participação política. E é esse motivo, é esse contexto que vai fazer com que a burguesia europeia do século XIX se levante contra os países que ainda tinham ideias semelhantes às do antigo regime, ok? Então, por mais que a burguesia fosse um grupo heterogêneo, um grupo com muitas diferenças entre si e que não concordasse em todos os assuntos, e que alguns já tinham alguns privilégios e outros não, todos concordavam que a burguesia precisava de participação política, que a burguesia precisava participar dos governos. Então é isso que vai unir a burguesia do século XIX. Aqui a gente tem, pessoal, uma imagem representando burgueses europeus. É só para vocês terem uma noção assim de como eles eram, né? A cartola, que é o símbolo da burguesia, que eu já tinha comentado com vocês na aula de Revolução Industrial, tá aqui é só para vocês terem uma noção, né? Esse é o aspecto da burguesia. Então são pessoas bem vestidas, que assim, nós, olhando para eles, pensamos, são pessoas da elite. Mas nesse contexto, eles ainda não eram vistos como elite, porque existia uma aristocracia, uma nobreza, que ainda não reconhecia essas pessoas como parte da elite, ou pelo menos não todas elas. Além da burguesia, a gente tem também a classe operária, ou proletariado, os trabalhadores das fábricas, mas não só os trabalhadores das fábricas. Como eu já expliquei para vocês em outros momentos, o modelo de trabalho industrial vai influenciar toda a sociedade. Então, mesmo quem não trabalha em fábrica, vai ter uma organização de trabalho parecida com a da fábrica. Então, quem trabalha no campo, quem trabalha na mineração, quem trabalha no comércio, vai ter um ritmo, um sistema de trabalho parecido ao da fábrica. Então, a gente acaba juntando meio que todos os trabalhadores como classe operária. Não é o mais correto chamar todo mundo de classe operária, mas como eles tinham mais ou menos a mesma organização de trabalho, a gente vai chamar genericamente todo mundo de classe operária. O nome mais correto é proletariado. Proletariado é quem trabalha em troca de salário, ou, na definição marxista, aquele que vende sua força de trabalho para o burguês. Enfim, então esse é o proletariado. Os trabalhadores assalariados do século XIX, eles não tinham propriedade rural, é isso que define, né, o trabalhador assalariado, o proletariado. Ele não tem propriedade, nem de indústria, nem rural, enfim, ele não tem propriedade e vive do seu trabalho. Ele vende sua força de trabalho para conseguir um dinheiro em troca, que é o salário. Dentro da classe operária a gente tem homens, tem mulheres e tem crianças, que a gente já viu, né, quando estudou a Revolução Industrial. Homens, mulheres, crianças trabalham. Crianças desde muito cedo. Eles eram empregados nas fábricas, empregados nas minas, né, na mineração, empregados em serviços urbanos principalmente. Eles recebiam salários muito baixos e geralmente viviam em cortiços e vilas operárias. Cortiços e vilas operárias são tipos de habitação muito simples, muito humildes e com condições um pouco precárias. Normalmente uma casa que tem 1 ou 2 cômodos, vivem famílias com 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. Então, são espaços pequenos, divididos por muita gente e com condições um pouco ruins. Um pouco não, bastante ruins de sobrevivência. Então aqui a gente tem algumas imagens, né, fotografias aí do final do século XIX, mostrando um pouco da classe operária. Aqui é uma foto interessante porque mostra várias gerações de uma mesma família, todos operários. Então ali tem o senhor mais velho, provavelmente é o avô, o rapaz ali na ponta provavelmente é o pai, e ali os mais jovens, filhos e netos, né? Então mostra ali as várias gerações de operários, né? Então geralmente quem é da classe operária, os seus filhos serão da classe operária. Por mais que a sociedade industrial tenha possibilidade de mobilidade social, ela é difícil. Geralmente quem é de uma família burguesa vai ser burguês, quem é de uma família operária vai ser operário.
Aqui mostra um pouco das habitações, né? O que são os cortiços? Os cortiços são como se fossem pequenas vilas com várias casinhas juntas, e aí essas famílias moram, às vezes famílias grandes numa casa pequena, ou às vezes mais de uma família dividindo a mesma casa, todo mundo muito próximo, e assim, são casas bem precárias, sem um cuidado muito grande. Nos cortiços as pessoas pagam aluguel, né? Normalmente você tem um dono, né? Você tem um proprietário que é dono dessa pequena vila toda, de todas essas casas. E essas pessoas pagam aluguel para esse proprietário, e esse proprietário assim não toma muito cuidado com a manutenção. Então são moradias bem precárias. Aqui a gente tem uma rua de um bairro operário em Londres, no século XIX, é de 1872 esse desenho. Então, percebam também que as vilas, os bairros operários tinham grandes aglomerações. No começo, os bairros operários eles surgiam perto das fábricas. Com o tempo, esses bairros operários eles vão ficando cada vez mais distantes das fábricas, até a gente ter a configuração das grandes cidades atuais, que normalmente o local de trabalho fica no centro da cidade e a moradia fica na periferia da cidade. Aí o trabalhador precisa fazer um grande deslocamento. Mas no século XIX, essas vilas surgiam ao lado das fábricas. Às vezes o próprio dono da fábrica construía uma vila para os seus trabalhadores morarem ali. Então, a princípio, elas eram coladas, às vezes no mesmo terreno da fábrica, com o tempo que elas vão se distanciando. Só que também eram moradias muito simples, com aglomerações, assim, pequenas casas com uma família muito grande, às vezes mais de uma família morando na mesma casa, e todo mundo amontoado. Então esse é o ambiente do bairro operário no século XIX. Aqui a gente entra numa casa operária. Esse é um quadro do pintor Van Gogh chamado Os Comedores de Batata, que eu acho que até já mostrei esse quadro em outra aula, e esse quadro vai aparecer outras vezes porque ele é bem interessante, né? Mostrando ali o ambiente, como que é o espaço interno da casa, né, de um operário. E esse quadro, é legal fazer uma análise desse quadro muito interessante, que é a seguinte: se vocês repararem bem no centro do quadro, tem uma menina que está de costas. E ela está tampando a mesa. Qual que é a ideia desse quadro? Não tem comida para todo mundo. Então você, observador, não está convidado a jantar com a gente, porque não tem comida para todos. Então se chama os comedores de batata, porque batata é o alimento que eles tinham condições de comprar, era mais barato. Então se comia muita batata na Europa no século XIX, porque era um alimento barato. Então essa é a ideia. E essa menininha aqui, ela tem o papel dela no quadro é dizer para você, observador, não tem comida para você. Então não se sente à mesa conosco. Entre o proletariado, que seria a classe mais baixa, e a burguesia, a classe mais alta, a gente tem as classes médias. Essas classes médias, elas têm um pouco de característica de proletariado, um pouco de característica de burguesia. Então, às vezes eles trabalham como operários, mas eles não são operários porque eles não trabalham para alguém em troca de salário. Às vezes ele é proprietário de uma oficina, como por exemplo um sapateiro. Ele é proprietário de uma oficina, ele faz um trabalho artesanal. Então o ritmo de trabalho dele, a organização de trabalho é semelhante a de um operário, mas ele é dono do próprio negócio. Só que ele não é rico o suficiente para ser considerado burguês, então forma-se uma classe média. Essa classe média ela é formada por todo mundo, basicamente, que não é nem exatamente proletariado, nem exatamente burguesia. Todo mundo que é mais ou menos. Por exemplo, o funcionário público. O funcionário público ele é um trabalhador assalariado, mas ele não está trabalhando para uma empresa, ele está trabalhando para o governo. Então ele é um assalariado, mas ele não vende sua força de trabalho para um burguês. Ele trabalha a serviço do Estado, a serviço, teoricamente, do povo. Então ele é assalariado, mas ele não é operário. Os pequenos comerciantes. Comerciante, teoricamente, ele é um burguês. Mas é muito diferente você ter uma lojinha na esquina da rua de um bairro operário e você ter uma grande rede de lojas que vendem produtos do mundo inteiro. Então ele acaba sendo classe média, ele é um pequeno comerciante, né? Ele é tipo burguesia,
Só que como ele é pequeno comerciante, ele tem que trabalhar muito mais, né? Ele tem poucos empregados, ele tem que pôr a mão na massa, ele tem que executar ali as atividades, então ele trabalha um pouco como se fosse operário, apesar de ser dono do próprio negócio. E você tem os profissionais liberais. Os profissionais liberais, acho que eu já expliquei isso em outros momentos, mas a gente retoma, são aquelas profissões que no século XIX, hoje em dia isso mudou um pouquinho, apesar de continuarem sendo chamados de profissionais liberais. Mas no século XIX, são aqueles trabalhadores que eles têm que vender a sua força de trabalho para conseguir uma renda, mas eles não vendem sua força de trabalho para um burguês, eles vendem sua força de trabalho diretamente para um cliente. O que mais ou menos o que a gente chamaria hoje de um trabalhador autônomo. Nessa época, quem eram esses profissionais liberais? Professores. O professor, que ele vai dar aula para um aluno, ele vende seu serviço para a família do aluno, não para um burguês. O advogado, ele vende para um cliente, não para um burguês. Ele não tem um patrão, digamos, mas ele vende o seu serviço diretamente para o cliente. O médico vende diretamente para o paciente. O jornalista, ele vai... Geralmente, os jornalistas faziam os próprios jornais, né? Ou então, havia algumas empresas editoriais, aí já tinham um formato mais parecido com a relação burguês-proletariado, mas o jornalista geralmente é um trabalhador independente, que vende suas reportagens para o jornal, nesse contexto, né? Hoje o funcionamento é um pouco diferente. A maioria dos professores trabalha para uma escola, a maioria dos advogados trabalha para um escritório, os médicos trabalham para um hospital, o jornalista trabalha para uma empresa de comunicação. Mas essas profissões ainda são chamadas de profissões liberais ou de profissionais liberais, né? Que são aqueles que eles vendem só força de trabalho, mas não vendem para um burguês, vendem diretamente para um cliente. Então esse é o profissional liberal. Então ele forma uma classe média, porque ele não é nem exatamente proletariado, nem exatamente burguês. Essas pessoas que formavam a classe média geralmente vinham de famílias humildes que ascendiam socialmente através dos estudos. Então percebam, a classe média normalmente é formada por pessoas que vêm das classes mais baixas, que geralmente vêm do proletariado, mas graças principalmente ao estudo, elas crescem. Funcionários públicos na Europa do século XIX. Quem são os funcionários públicos? Jovens universitários, ou jovens que acabaram de sair da universidade. São esses que vão para as carreiras do funcionalismo público. Os pequenos comerciantes. Geralmente é um proletário que consegue juntar um dinheirinho e abrir o próprio negócio. Aí ele é o pequeno comerciante. Professor, advogado, médico, jornalista. Pessoas de classes mais baixas que vão para a universidade e conseguem acessar essas profissões. Perceba que hoje em dia, na nossa sociedade, a gente vê muito, por exemplo, advogados e médicos como parte de uma elite da sociedade. No século XIX, não. Eles são classe média. A elite é a burguesia. Tá? Então, hoje em dia é comum a gente pensar assim, vai estudar medicina quem é de uma família rica. Hoje, graças às universidades públicas, tem cada vez mais pessoas de classes mais baixas estudando medicina. Mas era muito comum a gente pensar assim, médico normalmente ele veio de uma família rica, que proporcionou ele a ser médico. No século XIX é o contrário, geralmente o médico é alguém que vem de uma classe mais baixa, estuda e se torna médico. Mesma coisa o advogado, mesma coisa o professor. Quem é da burguesia no século XIX não vê como interessante largar a sua vida de burguês para virar médico, para virar professor, para virar advogado. Quem é de uma família de burguês quer continuar sendo burguês. Então ele vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar para assumir os negócios da família. Então, por isso que essas profissões liberais normalmente são pessoas que vêm de classes mais baixas e sobem para a classe média. Enfim, pessoal, aqui eu queria dar uma base, assim, dar um panorama de quais são os grupos sociais que existem aí nesse contexto. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as ideias políticas que vão unir esses grupos e como esses grupos vão agir até tomarem o poder na maior parte da Europa, ok? Até mais!